Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar de NFL, porque tem um final de semana maravilhoso aí pela frente. A gente tem muita coisa para comentar. Temos times que estão brigando por playoffs, tem recordes que podem ser batidos e é claro que eu quero contar mais uma vez com a sua colaboração, né? Aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo. Eu quero agradecer de coração o vídeo de ontem. Olha, eu esperava perder gente aqui no canal. No fim eu ganhei, acho que o pessoal entendeu muito bem. Tivemos algumas discordâncias, mas olha, foi bem legal aqui, a caixa de comentário foi bem interessante aqui pra gente conversar. É assim que eu gosto. Eu sabia que o povo aqui era inteligente o suficiente para entender opiniões diversas, né? Opiniões que às vezes são conflitantes. Eu mesmo discuto comigo mesmo, que às vezes eu não concordo com o que eu acabei de falar. Então, vamos nessa, vamos falar mais de futebol americano. Você que chegou agora no Toque Passa, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal. É de graça, não custa absolutamente nada. Tem muito futebol americano, porque é janeiro e, ó, Super Bowl tá ali, cara. Falta pouco mais de um mês e a cobertura aqui vai ser sensacional. Anote aí na sua agenda, vai ser espetacular. Então vamos nessa. Roda a vinheta. Vou começar aqui dando um recado, porque eu acabei de me lembrar que eu ainda não dei os meus palpites para essa semana 18, né? Acho que eu me confundi, que a temporada não acaba mais na semana 17, mas teremos sim os palpites na semana 18 lá no meu blog, o link está aqui embaixo na descrição. Até o momento eu acertei os vencedores de 169 das 256 partidas. 66% de aproveitamento aqui, eu quase cravei alguns placares, alguns ficaram bem pertinho, faltando um pontinho para cá, um para lá, mas ainda não cravei. Quem sabe eu consiga acertar e eu vou manter os meus palpites também para os playoffs. É compromisso meu aqui, fica ligado. E vamos passar por notícias também, né? Afinal, tivemos ontem, enfim, 4 dias depois daquela cena bizarra do Antonio Brown, tivemos a dispensa do jogador por parte da equipe do Tampa Bay Buccaneers. Agora, oficialmente, o Antonio Brown não é mais jogador do Tampa Bay Buccaneers. O time afirmou aí que o Antonio Brown recebeu o tratamento correto, devido, o que tinha que ser feito, foi liberado pela parte médica e estava apto a jogar. Disse que em momento algum da partida contra os Jets, no domingo, ele reclamou de dores, falou que não tinha condições de jogar, então falou que, ó, além do que, eles falaram que tentaram marcar ao longo da semana, por múltiplas vezes, várias vezes durante a semana, uma análise, uma avaliação de um especialista de fora do clube, né, com um ortopedista e especialista, e que o Antonio Brown não deu as caras, não apareceu, não seguiu isso daí. Então, falaram, ó, muito obrigado por tudo, valeu, vai nessa, Antonio Brown, segue a sua vida aí. E também tivemos ontem a entrevista do Bruce Arians, porque a gente chegou naquela parte do relacionamento em que vazam prints, né, de conversas. Teve aí o Antonio Brown divulgando print de conversa com o Bruce Arians, mostrando que ele tinha comunicado o Arians que não estava 100%, e achei engraçado até porque na conversa lá o Bruce Arians começa assim, aqui é o BA, né, tipo, o Bruce Arians, eu tenho o seu contato, né? Bom, ele pode ser um tiozão aí que manda mensagem desse jeito. Já pensou? Você tem que comunicar quem você é toda vez que você mande uma mensagem? Mas ele divulgou essas mensagens aí, inclusive uma com o Alex Guerreiro. Ele tacou até o Tom Brady, falou que o Alex Guerreiro aí pedindo de volta os $100 mil que tinha pago pro Guerreiro, né, que é o preparador físico lá do Brady, e ele não fez nada. E aí divulgou até os números o Guerreiro prontamente falou, cara, tudo bem, então me passa aí, como é que você quer que eu devolva o dinheiro? E aí o Tony Brown até divulgou ali os dados bancários dele. Legal, bem interessante o Tony Brown, está sabendo legal o que tá fazendo. Mas o Bruce Arians falou depois na coletiva sobre todas essas alegações, todas essas afirmações, e ele disse, aí a gente tem de novo um lado, sempre vai ficar essa conversa, acho que a NFL vai acabar vazando uma investigaçãozinha ali, porque tem que investigar, né? Afinal, se um time mandou o cara jogar sem condições, tem que ser investigado, tem que ser punido se for comprovado. Mas o Bruce Arians falou que no intervalo do jogo contra os Jets, o Antonio Brown teria reclamado dos alvos, que ele não estava sendo alvo o tanto que ele imaginava que ele seria, não teria tantos passes na direção dele. Ele teria reclamado no terceiro período, e aí uma hora ele chamou o grupo, né, o grupo de jogadores que o Antonio Brown faz parte, falou, pessoal, entra lá, né, e o Antonio Brown só fez um tchauzinho para ele que não ia entrar. Ele falou o que está acontecendo, ele falou, eu não vou jogar, ele falou, entra em campo. Ele falou assim, não, porque a bola não vai para mim.
E aí o do Bruce Arians teria se revoltado e falou, cai fora daqui, vai embora, e aí rolou toda aquela cena. Então, vai ficar esse jogo de um lado para o outro. Como eu disse ontem, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente não pode condenar o Antonio Brown pela vida pregressa dele, por todos os problemas que ele já causou, mas tem que investigar dos dois lados. Se ele jogou, se o time obrigou ele a jogar sem condições, a equipe dos Buccaneers tem que ser punida de alguma forma. Se ele está criando mais uma história, bom, eu acho que a carreira do Antonio Brown na NFL acabou de vez, né? Não vejo nenhum time indo atrás dele, seja mentira, sendo verdade essa conversa toda, eu duvido que alguém vai querer levar a dor de cabeça que é o Antonio Brown. Inclusive o pessoal fala, ei Bruce Arians, te falava para você quis levar o Antonio Brown, esse é o pacote, né? Bom, vamos seguir acompanhando essa novela. Mas agora vamos falar de playoff. Vamos falar de playoff porque nesse final de semana teremos a definição das vagas que ainda restam. São 3 vagas, 11 times já estão definidos. Eu ainda não estou completamente vendido com essa hipótese, né, com essa novidade que veio da temporada passada de termos aí 7 times por cada uma das conferências. Esse ano eu acho que está mais equilibrado, mas não vejo tanto como um mérito, né? Parece mais uma questão de demérito da galera de cima, menos mérito de quem está lá embaixo. Eu ainda acho que 6 times era o ideal para você ter o descanso dos 2 primeiros e a situação ficava melhor para todo mundo. Mas vamos lá, né? Esse ano promete ser bem interessante, porque os jogos desse momento, né, que seriam os confrontos, são bem difíceis de se prever. Mas vamos lá, passar a classificação. O que faltam para esses 6 times cravarem as suas situações, falar os jogos que você tem que assistir, os jogos que valem a pena. No sábado temos 2 partidas, né? Temos a equipe do Kansas City Chiefs enfrentando o Denver Broncos. Primeiro, é um jogo que serve mais para a equipe dos Chiefs botar uma pressão em cima dos Titans. Ganhar esse jogo, como é a tendência que eles ganhem essa partida, e vão lá e falam assim, ó, Titans, você tem que ganhar, ou então o first seed é meu, vale o descanso. Os Chiefs têm que fazer a parte dele e jogar a pressão em cima dos Titans. Os Titans vão perder para os Texans? Não, de jeito nenhum. Mas os Chiefs têm que fazer a parte, tem que confiar, vai que rola alguma coisa, vai que o Davis Mills vira o grande jogador da história e os Texans vencem os Titans. Mas eu acho que é pouco provável. É bom para a equipe dos Chiefs chegar com moral também lá na pós-temporada. E depois teremos a partida entre o Dallas Cowboys visitando o Philadelphia Eagles, o jogo lá na Filadélfia, os Cowboys tentando roubar 1 ou 2 posições aí no seed. Neste momento são donos do 4º seed, né? É campeão da divisão, mas atrás dos Packers, já líderes, o first seed já é da equipe dos Packers na NFC, Rams e Buccaneers. Rams e Buccaneers jogam no domingo. Os Rams, principalmente, têm um jogo mais complicado, então talvez roube uma posiçãozinha ali, tenha uma chance a mais de jogar em casa, quem sabe num divisional, na final de conferência, vamos saber, mas já dá aquela chancezinha a mais para a equipe do Dallas Cowboys. É mais o que tem mesmo, eu acho que é a única disputa que nós temos. Aí no domingo, vamos lá passar para o primeiro horário, porque nesse primeiro horário a gente já começa a ter definições de times classificados. O jogo que a gente tem que começar olhando, é claro, que é a partida entre Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars. A tendência muito clara é da equipe dos Colts não ter problema nenhum, passar o carro, atropelar os Jaguars e garantir a sua classificação para a pós-temporada. Talvez com a 6ª posição, quem sabe até com a 5ª, não sabemos, mas o normal é isso. Porém, desde 2014 os Colts não vencem os Jaguars jogando em Jacksonville ou então em Londres, né? O mando de campo da equipe dos Jaguars. Por que isso é relevante? Bom, porque desde 2014 não é que os Jaguars eram um baita, um timaço e não deram, sempre venciam os Colts eram uma porcaria. Não, teve time bons dos Colts contra time fraco da equipe dos Jaguars e mesmo assim não conseguiram vencer jogando fora de Indianápolis. Então, quem sabe, né? Será uma zebraça? Nossa, seria uma zebra inimaginável. Mas para os Colts basta vencer esse jogo para estar classificado. No mesmo horário tem a partida entre Steelers e Ravens. Claro, esses 2 times vão estar de olho no que vai estar acontecendo lá no jogo dos Colts, porque os Steelers, para se classificarem, eles precisam vencer os Ravens, né? Despedida do Big Ben, é um jogo que já vale ali para você assistir, Baltimore, então é despedida do Big Ben como quarterback da equipe dos Steelers.
por mais que não esteja rendendo tanto assim, vale a pena dar uma assistida. Tem que torcer para os Colts perderem e o jogo entre Raiders e Chargers não terminar empatado, porque tem essa, tá? Tem essa. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo dos Raiders e Chargers. Baltimore, para se classificar, é um pouquinho mais complicado, porque eles precisam vencer o jogo. Chargers e Colts perderem suas partidas e Miami perder ou empatar. Miami não tem chance de classificação, mas ainda tem um esqueminha que atrapalha, né? A questão do calendário ali, o que muda a situação toda ali, os critérios de empate. Então ele tem que torcer para esse cenário que é ainda mais difícil. É pouco provável. O normal mesmo é que os Colts vençam a partida e pronto, acabou. Só fica a definição da última vaga para o Sunday Night Football entre Chargers e Raiders. Mas vai lá saber o que vai acontecer. No segundo horário, aí o bicho vai pegar, aí vai ser quente, aí vai ser legal, aí vale a pena demais você assistir. Pra mim é o Sunday Night, né? Que começa aqui às 9h30 da noite, 9h25, pra vocês aí às 6h25. Tem o jogaço entre San Francisco 49ers contra o Los Angeles Rams, o jogo lá no SoFi Stadium, casa do Super Bowl 56. Os Rams querendo confirmar o título da divisão. Para isso, eles precisam ganhar o seu jogo ou então torcer para os Cardinals perderem para os Seahawks jogando na Arizona. Pouco provável, jogo no mesmo horário. Então, os Rams sabem que para ganhar a divisão, para ter home field advantage, para quem sabe chegar ali com o seed número 2, né, ficar atrás só ali dos Packers nessa questão, poder ter chance de decidir a conferência em casa, precisam vencer o jogo. E os 49ers precisam vencer o jogo para garantir a classificação, né? Eles têm que ganhar esse jogo ou então torcer para uma derrota da equipe dos Saints contra os Falcons em Atlanta, né? Os Saints têm que secar os 49ers e também ganhar o seu jogo. É outra partida que vale a pena, esses dois, telinha aqui, telinha ali, para você assistir os dois ao mesmo tempo, porque são jogos que definem muita coisa mesmo. E aí fica a dúvida dos 49ers, né? O que os 49ers vão fazer? Eu confesso a você que eu não senti tanta confiança assim no Trey Lance na semana passada. É que era um jogo muito tranquilo, era o melhor cenário possível para o Trey Lance vir para um jogo importante, precisa vencer, só que era contra o Houston Texans. Então ele começa o jogo, faz besteira, não tem um bom primeiro tempo, mas dá espaço para se recuperar. Contra os Rams, contra essa defesa dos Rams, contra a pressão que ele deve receber dessa defesa fortíssima, né? Von Miller, Aaron Donald. Cara, eu acho complicadíssima a vida do Trey Lance nesse jogo. Jimmy Garoppolo tem chance? Tem chance, mas aí você pode, sei lá, dar um problemaço pro futuro da sua franquia. O Trey Lance vai pro banco de reservas de um Garoppolo que não está 100%. Qual que é a mensagem que você passa para o seu torcedor? Pegamos um cara que não serve para ser quarterback titular com o Garoppolo machucado, né? Qual que é o futuro? O que esse cara vai... Eu sempre falei, Trey Lance é um cara cru, é um cara que tem muito a evoluir, acho que vai evoluir, tem um baita talento, tem um baita no potencial, o teto dele é muito alto e o Shanahan é um cara que é ideal para fazê-lo crescer. Mas num jogo importante desse, você já não pode contar com ele. Como é que vai ser o ano que vem? Como é que vai ser o próximo? São essas duas que pode passar. Questão de confiança no jogador também. Muita coisa pode acontecer dependendo dessa decisão do Shanahan para esse jogo. Capaz do Trey Lance jogar, mas é uma partida complicadíssima. Perder para os Rams pode decretar o fim da trajetória. E os Rams têm o que jogar nessa partida. Tem o título da divisão e tem a chance de eliminar um rival, mandar embora, que é o que você tem que fazer. Quando você tem uma chance de eliminar um rival, você tem que eliminar da forma que for, tá? Eu sempre defendi isso aqui. Rival, você manda embora na hora que você tem a chance, porque depois ele volta ali e te complica. Então, se eu sou os Rams, é um jogo seríssimo. Já iam jogar porque tem que vencer a divisão, mas jogaremos de forma perfeita para chegar com moral também na pós-temporada. A equipe do Los Angeles Rams vale a pena assistir esse jogo de qualquer forma. Nesse mesmo horário, além dessa partida aqui dos 49ers e também o jogo dos Saints, vale a pena dar uma olhadinha ali, uma tela menor, os jogos que definem a AFC Leste, né? A equipe do Buffalo Bills recebe o New York Jets, é um jogo teoricamente muito tranquilo, os Bills têm tudo para vencer e confirmar o título da divisão. Os Jets vêm numa crescente, os Jets eu acho que vão terminar a temporada muito melhor do que eu esperava que eles terminassem, né? Mas os Bills são favoritaços
a esse jogo, enquanto os Patriots têm que secar a equipe dos Bills e também vencer os Dolphins jogando em Miami. Primeira rodada, jogo em Foxborough, os Dolphins venceram os Patriots, agora eles vão para Miami e também é outro time que precisa vencer para chegar com moral. Por mais que os Bills estejam vencendo, a equipe dos Patriots precisa mostrar que se recuperou, né? Ver aquelas 2 derrotas que acabaram custando o título da divisão e agora estão recuperados para chegar nos playoffs com mais moral. E aí a gente chega no Sunday Night Football, que tem tudo para ser um jogaço espetacular, mas também poderia ser, não vai ser, mas poderia ser um jogo de compadres. Por quê? Se os Colts perderem, os Chargers e Raiders entram em campo precisando de um empate para garantir a classificação, né? Foi até conversado com o Brandon Staley isso aqui, pô, mas e aí, se os Colts perderem, um empatezinho amigo ali, amistoso, entre Chargers e Raiders, garante os 2 times nos playoffs. Só que aí fica aquela história, eu vou empatar, eu vou garantir que o outro vai empatar, a gente faz um acordo aqui, o cara chega lá e chuta um field goal com o tempo estourado ali para estourar, ou então na prorrogação, já mudou a posse de bola, o cara chuta o field goal e ganha o jogo, o que eu faço? Como é que eu explico as coisas? Então, poderia ser um jogo de compadres, mas a NFL não vai permitir isso, ainda mais porque são 2 times rivais, né? Você não vai entender que Chargers e Raiders vão falar, não, vamos os 2 para a pós-temporada, depois a gente se encontra lá na frente e decide isso aqui. Não, falei, tem a chance de eliminar um rival, se elimina na hora que for. Os Chargers se classificam vencendo esse jogo, só depende de si, ganhou o jogo, ou até empatando essa partida, eles estão nos playoffs. Ou então a equipe dos Raiders podem entrar até em campo classificados, caso os Colts percam e os Steelers também percam a partida ou empatem o seu jogo, tem a chance dos 2 avançarem, né? Mas depende, é claro, de toda a rodada. Eles vão entrar em campo sabendo exatamente o que precisa acontecer. Vai ser o último jogo da temporada regular, da maior temporada regular da história da NFL, o jogo de número 272, né, dessa temporada. Uma semaninha a mais, valeu a pena. Ficou emoção sim para o final, como acontece. Temos também alguns recordes que podem ser quebrados neste final de semana, vale a pena ficar de olho. Aqui o Tom Brady pode quebrar 2 recordes. Ele pode quebrar o recorde do Drew Brees de mais passes completados na temporada regular. O recorde do Brees é de 471 lá em 2016. O Brady precisa de mais 16 para passar. Ele tem 456 passes completados. Isso deve acontecer, tá? Deve acontecer sim. Os Buccaneers eu não acho que vão ter algum problema em sua partida contra os Panthers, jogando em casa. 16 passes só para completar esse recorde. Não vejo como algo improvável, é algo muito cabível e deve acontecer. E também podemos ter o Brady batendo o recorde do Peyton Manning de jardas passadas em uma temporada regular. O Peyton Manning em 2013 teve 5.477. Esse recorde é muito mais improvável, porque o Brady tem 4.990 jardas passadas. Ele precisaria de mais 488 jardas para quebrar. Contra os Panthers, possível, mas eu não acho que seja uma coisa que vai acontecer, tá? Não tem como, não vai acontecer isso. Ele não vai conseguir 489 jardas para quebrar esse recorde do Peyton Manning numa partida de quase 500 jardas, é algo inimaginável. O Brady já fez isso aí, fez em 3 Super Bowl, mas não vai acontecer, não vai acontecer. Ele vai quebrar o recorde do Brees, mas esse do Manning persiste por mais uma temporada. Podemos ter também o Cooper Kupp, nesse jogo importante dos Rams contra os 49ers. Ele precisa de mais 12 recepções para quebrar o recorde do Michael Thomas, que em 2019 teve 149 passes recebidos, né? Então o Kupp pode bater esse recorde e também ele pode bater o recorde do Calvin Johnson de jardas recebidas, né? Que é a de 1.964 jardas recebidas. O Kupp tem 1.829, faltam então 135 jardas para ele empatar. É possível que ele tenha aí 12 recepções, 135 jardas. Cooper Kupp tem feito coisas sensacionais. Ele deu aquela modéstia ali, não devia contar porque tem uma partida a mais. Não interessa, né? É isso aí. Ninguém está avaliando. Avaliar recorde na NFL é complicado. O seu calendário é mais fácil, o seu calendário é mais difícil.
Ah, porque você não descansou na semana tal, você enfrentou esse time aqui no começo, depois na última semana já não tinha técnico, tudo isso muda. Então recorde é recorde, se o Kupp bater, ele é o recordista e vai embora. Como eu falei aqui, eu defendo o Kupp como o dono do MVP, porque eu não vejo como um wide receiver pode receber o prêmio de MVP fazendo, não tem mais o que fazer, né? Ele tá pegando um quarterback que não tá entregando assim maravilhas como o Stafford, né? Era esperado, e tá conseguindo números absurdos. Cooper Kupp, que jogador incrível, Cooper Kupp. E também temos o TJ Watt com a chance de quebrar o recorde do Michael Strahan de sacks em uma temporada. Em 2001, o Strahan teve 22 sacks e meio. Neste momento, o TJ Watt tem 21 sacks e meio, mais um sack. Ele empata com o Strahan, mais 1,5 ele passa o Strahan. Lembrando que o sack é uma estatística que começou a ser contabilizada desde 82. Antes disso, né, a Pro Football Reference achou lá o Al-Buba Baker conseguindo ali 23 sacks na temporada de 78. Então é um recorde não oficial. Se quiser garantir tudo isso aqui, faz 2 sacks aí, TJ Watt, que aí ninguém vai questionar, você vai ser o recordista sem sombra de dúvidas. Muita coisa legal pra gente acompanhar nesse final de semana e eu vou voltar aqui, talvez no domingo, com certeza na segunda-feira de manhã, com tudo o que de mais importante rolou no final de semana. Conto com a sua colaboração, aquela curtida, seu comentário, aquele abraço.